Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 10 de janeiro de 2026. E neste vídeo eu quero dar um foco especial aos recentes ataques por parte da Rússia, por parte da Ucrânia, mas uma das notícias mais importantes vem-nos da cidade de Kiev, porque parece que Volodymyr Zelensky está a entrar em conflito com o responsável por esta cidade. Pode ser comparado com um presidente da Câmara ou até mesmo com um prefeito no Brasil. Mas vamos começar com o ataque que a Rússia efetuou com o míssil Oreshnik. Já tivemos algumas novidades sobre aquilo que foi atingido pelos russos, tivemos mais algumas informações de outras fontes, mas antes de passarmos ao alvo que a Rússia atingiu, queria-vos só mostrar o ataque que aconteceu ainda em novembro de 2024 com o míssil Oreshnik. Temos aqui o vídeo, todos devem se lembrar deste vídeo, mas eu quero que vocês observem e deem uma atenção especial à velocidade das ogivas daquele sistema. Temos aqui outro ângulo do mesmo vídeo. Prestem atenção à velocidade, parece que é uma velocidade bastante baixa em comparação com o ataque efetuado pela Rússia ainda durante o dia de ontem. Nos quais podemos comparar essa mesma velocidade, e vocês podem ver aqui, por exemplo, os recentes ataques, e parece que os mísseis ou as ogivas estão a voar a velocidades ainda maiores, o que leva a crer que de facto durante o último ano, ou cerca de 14 meses, os russos tiveram essa mesma oportunidade de aumentar a velocidade de ataque das ogivas do míssil Oreshnik. Já durante o dia de hoje tivemos algumas declarações por parte, mais uma vez, do responsável da cidade de Lviv, que foi atacada pela Rússia, e ele agradeceu a Deus pelos russos não terem utilizado ogivas carregadas com explosivos no sistema Oreshnik, porque senão a destruição seria ainda maior. Contudo, ele confirmou que alguns danos sérios foram registados em infraestruturas críticas. Algumas fontes referiram um depósito de gás natural ou alguma infraestrutura que esteja relacionada a isso. Contudo, algumas fontes já analisaram as imagens todas que nós recebemos e verificaram que um dos possíveis impactos do míssil Oreshnik foi uma zona muito próxima ao aeroporto de Lviv, e muito provavelmente os ucranianos estavam a armazenar em alguns depósitos alguns mísseis, alguns drones ou até mesmo caças F-16. Mas em relação a isso não temos nada que confirme essas declarações. Agora sim, vamos passar à cidade de Kiev, que também foi um alvo de ataques fortes por parte da Rússia durante o dia de ontem. Só vou relembrar que foram utilizados cerca de 200 ou 300 mísseis e drones pela Rússia para atacar a própria cidade de Kiev. Sabemos que alvos da infraestrutura do setor energético foram atingidos, inclusivamente centrais elétricas e termoelétricas, e ainda durante o dia de ontem, o responsável por esta cidade referiu que muita população tinha ficado sem eletricidade e deu indicações à população que tivesse essa possibilidade que abandonasse a cidade de Kiev nestes próximos dias, porque de facto eles iam ficar sem aquecimento. E pelo que sabemos, as temperaturas nesta cidade vão atingir cerca de 30 graus negativos. Mas Zelensky, durante o dia de hoje, ou durante as últimas horas, efetuou algumas declarações e criticou Klitschko, que é exatamente a pessoa responsável por esta cidade, e referiu que os ucranianos não devem fugir dos problemas, mas resolvê-los. Portanto, enquanto que o responsável desta cidade quer que os seus cidadãos não passem frio e que quem tenha a possibilidade que abandone esta cidade por causa da falta de aquecimento, Zelensky quer que essa população mantenha-se no seu lugar e não fuja para lado nenhum. E, além disso, que aguente o frio de 30 graus negativos. Zelensky também fez uns comentários acerca do ataque com o míssil Oreshnik e referiu, digamos assim, que os alvos deste ataque também foram as cidades de Varsóvia, Bucareste e Budapeste, que são os países que fazem fronteira com a Ucrânia.
Outra questão que eu quero analisar convosco também tem a ver com os ataques recentes da Rússia a toda a rede energética ucraniana, principalmente na cidade de Kiev, e já tivemos bastantes propagandistas ucranianos a referir que foram atos terroristas realizados pela Rússia quando atacaram infraestrutura que pertence à população civil e que deixou a mesma sem acesso ao aquecimento. Mas nós todos sabemos que ainda durante o dia de ontem a Ucrânia também efetuou um ataque, não só à cidade de Belgorod, aqui na Rússia, a uma central termoelétrica, como nós podemos ver neste vídeo, uma explosão registada e depois falhas na rede elétrica desta cidade, mas também outro ataque foi efetuado na cidade de Oriol. E aqui vemos o momento exato quando um drone ucraniano atingiu uma parte desta central termoelétrica, o que também causou danos na rede elétrica da mesma e também restringiu o acesso da população da Rússia ao aquecimento. Portanto, se os ucranianos consideram que os ataques por parte da Rússia são atos terroristas, o que é que eles têm a dizer sobre os ataques que os mesmos efetuam contra o território da Rússia? E isto é bastante importante na propaganda de todo este conflito. Mas agora vamos passar à análise dos movimentos que nós tivemos no mapa nas últimas 24 horas. Os russos prosseguem com a sua ofensiva na direção da cidade de Zaporizhia. Sabemos que para já o foco é a cidade de Orychov, que fica localizada exatamente nesta posição do mapa. Mas ainda durante o dia de ontem tivemos a confirmação visual que os russos conseguiram conquistar a vila de Zelona, porque tivemos um vídeo publicado pelo seu exército a mostrar alguns dos seus soldados a erguer a bandeira russa naquela localização. Durante o dia de hoje os russos conseguiram melhorar as suas posições ao norte desta vila, mas ao sul da vila de Dobropilha tivemos também uma prova visual disso, que nos foi dada pela fonte pró-ucraniana Deep State, que mostrou alguns soldados ucranianos a realizar um assalto às posições, às trincheiras que estavam naquele momento ocupadas pelas forças russas. Este vídeo decorreu exatamente neste ponto do mapa, portanto sabemos que os ucranianos agora possuem um controlo sobre esta forte rede de fortificações e de trincheiras, mas ao mesmo tempo temos a certeza que os russos possuem o controlo sobre toda esta região mais ao norte. E podemos ver que os russos estão prestes a finalizar a conquista da aldeia de Priluki. E nós estamos a ver aqui que os russos estão agora a desmantelar a última linha defensiva ucraniana na direção da cidade de Zaporizhia, que passa exatamente nesta região do mapa, que é composta por bastantes fortificações e trincheiras, mas a quebra ou o colapso desta linha defensiva vai se dar quando os russos conquistarem a vila de Ternovate. E para já sabemos que batalhas bastante fortes e sangrentas estão a decorrer pelo seu controlo. Enquanto os russos enviam cada vez mais e mais reservas para realizar ofensivas, os ucranianos também enviam mais e mais reservas para se defenderem dos ataques por parte da Rússia. Mas esta linha defensiva ucraniana é muito importante porque caso os russos consigam quebrá-la, eles vão ter o caminho todo aberto para atacar em direção à própria cidade de Zaporizhia, que é uma das maiores cidades ucranianas. Nós estamos a ver aqui, nesta região do mapa, que não existem grandes cidades ou grandes vilas e até mesmo posições defensivas como trincheiras ou fortificações que os ucranianos possam utilizar para parar os avanços dos russos. Porque estas mesmas linhas defensivas situam-se mais ao sul. A primeira passa e contorna a cidade de Orychov pelo sul e a segunda vem aqui um pouquinho mais ao norte. E nesta imagem nós podemos ver claramente qual é a configuração das defesas ucranianas e qual é a importância desta vila de Ternovate. Vamos continuar agora em direção a Pokrovsk e a Mirnograd e nas últimas 24 horas não tivemos nada de especial. Sabemos que os ucranianos realizaram uma tentativa de contra-ataque a oeste da cidade de Pokrovsk. Para já não sabemos se os ucranianos tiveram sucesso ou não. Já da região de Konstantinivka foi feito mais um pequeno ajuste no mapa a favor das forças russas a norte da vila de Predchetny. Vou só recuar o mapa alguns dias atrás para nós vermos como a situação se estava a desenvolver.
Mas tudo isto indica que a Rússia começou a melhorar as suas posições em toda esta área para depois efetuar um assalto e ocupar as primeiras posições a norte da própria cidade de Konstantinivka. Mas a verdade é que todos os dias fizemos alguns ajustes no mapa. Por exemplo, durante as últimas horas, este vídeo, publicado pelas fontes pró-ucranianas, a mostrar ataques realizados contra os soldados russos, decorreu exatamente naquele ponto do mapa e toda aquela região foi ajustada. E como eu referi, os russos também estavam a tentar conquistar as primeiras posições a norte da cidade de Konstantinivka e tivemos, há uns minutos atrás, uma confirmação por parte de uma fonte neutra que os russos conseguiram realizar isso. E por isso, o mapa foi ajustado exatamente neste momento. Além disso, a mesma fonte confirmou avanços por parte dos russos a sul da cidade de Konstantinivka, mas eu já tinha discutido esta situação convosco nos últimos dias. Sabemos que os ataques às posições e à logística ucraniana já prosseguem na saída desta cidade. Temos aqui mais uns veículos utilizados pelo exército ucraniano atacados. Mas é facto que a Rússia iniciou uma grande ofensiva em direção à cidade de Konstantinivka para conquistá-la totalmente. E nos últimos dias decorreram as primeiras tentativas por parte dos russos. Assim que os russos conseguirem ocupar e desenvolver as suas posições já dentro desta cidade, poderemos ter cada vez mais e mais assaltos. Em relação à direção de Siversk e de Liman não tivemos nada de novo, nenhum avanço registado no mapa, mas ao norte desta cidade, mais especificamente na vila de Oleksandriivka, tivemos avanços confirmados por parte dos russos, confirmados pelas fontes pró-ucranianas, que mostraram ataques que eles efetuaram às posições do exército russo. E um destes ataques foi geolocalizado exatamente naquele ponto do mapa. Isto é uma situação bastante perigosa para os ucranianos. Os russos agora estão a desenvolver as suas posições em toda esta floresta que aqui se situa, o que vai permitir à Rússia acumular cada vez mais e mais forças. E, obviamente, os russos depois terão bastantes possibilidades para realizar mais ofensivas em todas as direções. Um eixo de ofensiva poderá ser em direção ao sul, para semi-cercar a cidade de Sloviansk pelo norte, mas outro eixo de avanço poderá ser em direção ao norte, visando o corte de toda a logística ucraniana na cidade de Borova e a conquista de toda esta região que fica na margem a leste do rio que passa por aqui. Em relação à cidade de Kupiansk, nas últimas 24 horas não tivemos nada de novo registado. Sabemos que os russos agora estão a desenvolver as suas posições ao norte desta cidade. E, obviamente, eles depois vão querer desenvolver a sua ofensiva em direção ao sul para repetir o que aconteceu no ano de 2024 na terceira batalha pela cidade de Kupiansk. Da região do centro não tivemos nada de novo. Sabemos que os ucranianos continuam com as suas tentativas de contra-ataque. Os russos prosseguem a defender-se das mesmas. Mas nada foi publicado pelas fontes pró-ucranianas nem pelas fontes pró-russas desta direção nas últimas horas. De Kharkiv também não tivemos nada de novo e da região de Sumy também nada de especial. Tudo o que sabemos sobre esta região eu já analisei convosco durante o vídeo que eu publiquei ontem aqui no canal. Outra informação que eu quero vos dar vem por parte da cidade de Moscovo, porque tivemos uma publicação pela revista Bloomberg a referir que os russos apenas aumentaram as suas exportações de petróleo. Por exemplo, durante o mês passado, o mês de dezembro, as exportações aumentaram 11% em relação ao mês de novembro, apesar das sanções por parte dos Estados Unidos, da União Europeia e todas as restrições que os russos estão a ter na venda do seu petróleo. E isto é um indicador significativo de como as sanções funcionam ou, obviamente, não funcionam.
Também tivemos alguns ataques realizados pela Rússia à cidade de Odessa e ao porto de Odessa e sabemos que pelo menos 2 navios ficaram danificados. E estes navios, segundo as fontes ucranianas, estavam ou a preparar-se ou a transportar alguns grãos ou cereais. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, partilhem-no e subscrevam o canal. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.